Ninguém esperava vê-lo ali. O homem que o havia demitido sem ouvir uma única palavra, agora estava parado dentro da sua padaria, olhando para ele como se o passado simplesmente não existisse. Enquanto Tiago ainda tinha as mãos cobertas de farinha, ele teve que encarar não só aquele homem, mas tudo o que havia perdido por causa dele. O que aconteceu nos minutos seguintes não foi uma discussão, foi uma lição que mudaria a vida dos dois para sempre. E antes de continuarmos, deixo aqui meu desejo de saúde e paz para você. Me conta, de que país e a que horas você está assistindo a essa história? Tiago Andrade fechou a porta do apartamento com um som seco que ecoou mais do que ele esperava. Lá dentro não sobrava muita coisa. Apenas uma mesa pequena, 2 cadeiras e uma caixa com lembranças que ele ainda não sabia se devia guardar. Na mão, segurava uma mala modesta, a única coisa que havia decidido não deixar para trás. Por alguns segundos ficou imóvel, com o olhar preso na fechadura, como se, ao fazer isso, pudesse deter o tempo e voltar para a vida que havia perdido. Horas antes, tudo havia terminado em uma sala de reunião fria e organizada. Norberto Salgado não precisou levantar a voz. Suas palavras caíam com um peso impossível de desviar. Na frente de todos, apontou Tiago como responsável por um projeto que fracassara. Tiago tentou se explicar, buscou detalhes, quis defender anos de trabalho impecável, mas a decisão já estava tomada. Ninguém interveio. Ninguém cruzou o olhar com ele enquanto recolhia suas coisas. Sair daquele prédio foi mais difícil do que aceitar a notícia, não pelo emprego em si, mas pelo que ele representava: estabilidade, orgulho, uma vida construída passo a passo. Ao cruzar a soleira, percebeu que não havia perdido só um emprego, havia perdido o caminho que achava seguro. Agora, naquele apartamento quase vazio, o silêncio era diferente, mais denso, mais definitivo. A voz de Bia quebrou aquele instante. A menina apareceu no corredor com a mochila ainda pendurada em um ombro só. Seus olhos não buscavam explicações complicadas, apenas um sinal de que tudo continuaria igual. Tiago pousou a mala no chão e se abaixou na frente dela. Ela abriu um sorriso suave, daqueles que nascem mais do afeto do que da certeza. "Vai ficar tudo bem", disse ele, afastando gentilmente uma mecha de cabelo do rosto da filha. Bia o abraçou sem fazer mais perguntas. Para ela, aquele gesto bastava. Para Tiago, porém, era uma promessa que ele não podia se dar ao luxo de quebrar. Enquanto a noite caía sobre Recife, os postes se acendiam um a um. Da janela, a cidade seguia seu ritmo de sempre. Gente caminhando sem pressa, conversas nas esquinas, o som distante de um café fechando as portas. Tudo parecia igual, menos a vida dele. Tiago percorreu o apartamento com os olhos. Cada canto vazio lembrava o que ele tinha tido, mas também revelava, sem esperar, algo novo. Espaço. Espaço para recomeçar, ainda que não soubesse como. Pegou a mala e a levou até a porta. Antes de sair, parou um instante. Bia o observava em silêncio. Não havia medo em sua expressão, apenas uma confiança tranquila. Naquele momento, Tiago entendeu que não podia se permitir desmoronar. Talvez tivesse perdido o emprego, a estabilidade, a antiga vida, mas ainda tinha algo mais importante que tudo isso. Tinha sua filha. E enquanto estivessem juntos, ainda existia uma possibilidade. Apagou a luz, fechou a porta e começou a caminhar pelo corredor com passos firmes, mesmo sem saber aonde aquele caminho o levaria. Porque às vezes, quando tudo desmorona, a única coisa que resta é seguir em frente. O bairro antigo de Recife tinha um ritmo diferente do resto da cidade. As ruas eram mais estreitas, as paredes guardavam o calor do dia e as conversas pareciam se arrastar sem pressa. Tiago caminhava devagar, carregando uma caixa de suprimentos que precisava entregar antes do meio-dia. Era um dos vários bicos temporários que aceitara nas últimas semanas, depois de receber uma rescisão que mal cobria as despesas, sem fazer perguntas, sem pensar demais no futuro. Naquele dia, porém, algo o fez parar. Era um cheiro fraco, quase imperceptível, como uma lembrança escapando por entre os dedos. Tiago ergueu os olhos e viu uma loja antiga com vitrines empoeiradas e uma placa gasta que mal se sustentava. Vende-se. A porta de madeira estava fechada,
mas havia algo naquele lugar que o convidava a se aproximar. Ficou parado diante do vidro por alguns segundos. Lá dentro não havia nada, só prateleiras vazias e um balcão velho. Mas em sua mente, a cena começou a mudar. Ele viu mãos cobertas de farinha. Ouviu uma risada tranquila. Sentiu o calor de um forno aceso. Sua avó. Durante anos, aquelas manhãs tinham sido seu refúgio. O som da massa sendo sovada na mesa, o aroma do pão saindo do forno, o jeito dela de sorrir, sem olhar para o relógio, como se o tempo não tivesse pressa nenhuma. Tiago fechou os olhos por um instante, deixando aquela lembrança tomar conta dele por completo. Pai! A voz de Bia o trouxe de volta. Ele nem tinha notado quando ela se aproximara. A menina observava o interior da loja com curiosidade, como se percebesse algo que ele ainda não conseguia enxergar. Esse lugar parece gostoso, disse ela baixinho. Tiago deu um pequeno sorriso. Está vazio, Bia. Ela balançou a cabeça devagar, sem desviar o olhar. Não parece vazio, parece quente. Aquela palavra ficou suspensa entre os dois. Tiago voltou a olhar para a placa. Vende-se. Pensou na conta do banco, nas contas se acumulando, na incerteza que o perseguia todos os dias. Comprar aquele lugar não fazia sentido. Não era uma decisão lógica. De muitas formas, era um risco que ele não podia correr, nem mesmo com o pouco que sobrara da rescisão. E ainda assim, havia ali algo que ele não conseguia ignorar. Tirou o celular do bolso e discou o número na placa. Enquanto esperava, sentiu o pulso acelerar, como se estivesse prestes a cruzar uma linha invisível. A conversa foi breve. O preço não era baixo, mas o lugar estava fechado, havia tempos e precisava de muitos reparos. Ele podia negociar com o que tinha e um pequeno empréstimo. Talvez fosse possível. Desligou sem dizer nada. Bia o observava em silêncio. O que foi, pai? Tiago hesitou. Olhou de novo para dentro do lugar, tentando imaginá-lo cheio de vida, de vozes, do cheiro de pão fresco. Tentando se ver ali, recomeçando do zero. Sem nenhuma certeza, respondeu com sinceridade. Ainda não sei. Naquela noite, sentado à pequena mesa do apartamento, espalhou os papéis à sua frente. Números, condições, prazos. Tudo parecia avisá-lo para não fazer aquilo, que era arriscado demais, que podia perder o pouco que restava. Mas então, ergueu os olhos. Bia dormia no sofá, agarrada à mochila. Sua respiração era calma, alheia a todas as preocupações que enchiam o cômodo. Tiago a observou em silêncio. Não podia lhe oferecer uma vida perfeita. Ele já sabia disso, mas talvez pudesse lhe oferecer algo mais importante. Um lugar onde ela se sentisse em casa. Pegou a caneta e assinou com um traço firme, sem hesitar de novo. Na manhã seguinte, as chaves da velha padaria repousavam em sua mão. Estavam frias e pesadas, como se tivessem esperado anos para serem usadas de novo. Tiago abriu a porta devagar. O ar lá dentro tinha cheiro de poeira e abandono, mas ele não achou desagradável. Entrou. Bia o seguiu, olhando ao redor com um sorriso que não precisava de explicação. Tiago pousou as chaves no balcão e respirou fundo. Não sabia se tinha acabado de salvar sua vida ou de complicá-la ainda mais. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o que sentia não era medo, era possibilidade. Antes do sol nascer sobre Recife, a padaria já estava iluminada por uma luz fraca e amarelada. Tiago tentava acender o forno velho havia mais de uma hora, girando botões que pareciam resistir à passagem do tempo. Cada tentativa terminava do mesmo jeito. Um clique seco e nada mais. Ela suspirou, apoiando as mãos na superfície fria. Não era assim que tinha imaginado o começo. O lugar ainda cheirava a poeira, embora aos poucos esse cheiro se misturasse à farinha que ele trouxera no dia anterior. Sobre uma mesa, um saco aberto soltava pequenas nuvens brancas cada vez que ele o tocava. Suas mãos, desajeitadas no início, começavam a recordar movimentos antigos, quase esquecidos. Já acendeu, pai? A voz de Bia veio do canto mais aconchegante da loja. Ela tinha improvisado um cantinho com uma cadeira e uma mesinha onde terminava a lição de casa antes de ir para a escola. Os cadernos estavam abertos, mas sua atenção seguia cada movimento do pai. Tiago ofereceu um sorriso discreto. Estou tentando.
O forno falhou de novo. Por um instante, o silêncio pesou mais que o normal. Tiago fechou os olhos, sufocando uma frustração que não queria deixar escapar. Não podia se dar ao luxo de fracassar, não agora. Respirou fundo e tentou de novo. Dessa vez, um zumbido fraco respondeu lá de dentro. Não era perfeito nem estável, mas era o suficiente. Bia ergueu os olhos, sorrindo. Viu? Funcionou. Tiago soltou uma risadinha. Ainda não era uma vitória, mas era um começo. As primeiras horas passaram devagar. Ele moldava o pão com movimentos cuidadosos, como se cada gesto precisasse ser reaprendido. Lá fora, a cidade começava a despertar, e aquele murmúrio distante ia se infiltrando devagar na padaria. Quando colocou os primeiros pães no forno, o aroma começou a transformar o ambiente. Já não era só um espaço vazio, algo começava a tomar forma. A campainha da porta tocou baixinho. Tiago se virou, surpreso. Um senhor mais velho entrou devagar, apoiado em uma bengala. Olhou ao redor com curiosidade, como se tentasse lembrar como era o lugar anos atrás. "Bom dia", disse Tiago, sentindo-se um tanto inseguro. "Bom dia", respondeu o homem, se aproximando com calma. "Já abriram?" Tiago balançou a cabeça, confirmando. "Hoje é o primeiro dia." O homem olhou para o pão recém-saído do forno, ainda imperfeito, mas quente. "Dá para ver", murmurou. "Faz anos que eu não sinto um cheiro desses por aqui." Tiago não soube o que responder, apenas ajeitou a bandeja com um gesto breve. O homem tirou algumas moedas do bolso e as colocou no balcão. Não eram suficientes. Tiago percebeu na hora. Por um momento, hesitou. Olhou para o pão, depois para as moedas. Pensou em tudo o que precisava, em cada centavo que tinha, e mesmo assim, acrescentou mais um pedaço ao saco. O homem ergueu os olhos, surpreso. "Não precisa." Tiago balançou a cabeça, gentil. "Precisa sim." O homem segurou o saco com cuidado, como se pesasse mais do que parecia. "Obrigado, filho." Quando ele saiu, a campainha tocou de novo, dessa vez com um eco diferente. Bia o observava do seu canto. "Pai, a gente perdeu dinheiro." Tiago apoiou as mãos no balcão, perdido em pensamentos. "Talvez hoje." Fez uma pausa breve. "Mas às vezes tem outras formas de ganhar." Bia assentiu devagar, como se estivesse guardando aquela ideia para depois. O resto do dia foi tranquilo, tranquilo demais. Algumas pessoas entravam, outras só olhavam de fora antes de seguir seu caminho. Tiago limpava o balcão repetidas vezes, mais para se manter ocupado do que por necessidade. Quando o sol começou a se pôr, fechou a porta com um gesto lento. Não tinha sido um grande dia, nem sequer um bom dia, mas também não tinha sido um fracasso. Enquanto recolhia o pouco que restava, notou algo diferente no ambiente. Não era o cheiro nem a luz. Era outra coisa, como se aquele lugar estivesse, aos poucos, voltando a respirar. Na manhã seguinte, a campainha tocou mais cedo do que o esperado. Tiago ergueu os olhos. Era o mesmo senhor, mas dessa vez não veio sozinho. Com o passar dos dias, algo começou a mudar na padaria, embora Tiago não conseguisse dizer exatamente quando aquilo tinha começado. Não foi repentino, nem houve um momento claro de triunfo. Era mais como uma luz que se acende aos poucos, quase sem se perceber. Naquela manhã, a campainha tocou várias vezes seguidas. Tiago ergueu os olhos, surpreso ao ver o mesmo senhor do dia anterior entrar, agora acompanhado de outro vizinho. Os dois conversavam em voz baixa, como se compartilhassem um segredo. "Eu falei para ele vir cedo", comentou o primeiro, deixando a bengala encostada no balcão. "O pão daqui tem um gosto diferente." "É o que dizem", completou o outro, com um meio sorriso. Tiago assentiu, agradecido, enquanto colocava os pães recém-assados no balcão. Dessa vez, o aroma preencheu o espaço com mais força, como se o lugar estivesse começando a confiar em si mesmo. Bia, do seu canto, observava a cena com um sorriso discreto. Já não parecia mais uma visita naquele lugar, mas parte dele. No meio da manhã, uma mulher entrou apressada, olhando o relógio. "Tem café?" perguntou, quase sem parar. Tiago hesitou por um instante. Não estava nos seus planos iniciais, mas ele tinha comprado uma cafeteira pequena dias antes.
mais por intuição do que por certeza. Sim, claro. Preparou o café com cuidado, como se aquele gesto simples carregasse mais peso do que de costume. A mulher pegou a xícara, tomou um pequeno gole e fechou os olhos por um instante. Obrigada, eu precisava mesmo disso. Antes de sair, deixou algumas moedas e um olhar de gratidão. Não foi uma grande venda, mas Tiago sentiu que algo estava se encaixando. As horas passavam em um ritmo diferente. Algumas pessoas entravam por curiosidade, outras voltavam pela segunda vez. Nem todas compravam algo, mas várias ficavam mais alguns minutos conversando sobre o pão, o bairro ou simplesmente sobre o dia. Aos poucos, o lugar deixava de ser apenas uma loja. Ao meio-dia, um bombeiro, o uniforme ainda com marcas da noite anterior, empurrou a porta. "Ainda tem alguma coisa quentinha?" perguntou com um sorriso cansado. Bia respondeu primeiro. "Tem sim", disse, se aproximando do balcão. "Meu pai acabou de tirar esse aqui do forno." Ela pegou um pedaço com cuidado e o embrulhou com uma atenção que não passou despercebida. O homem olhou para ela, surpreso. "Obrigado, querida." "Aproveite", acrescentou ela, com naturalidade. Tiago observava a cena em silêncio. Não tinha ensinado a filha a fazer aquilo. Não tinha explicado como tratar os clientes. E ainda assim, Bia parecia entender tudo sozinha. Quando a tarde caiu, a padaria já não estava vazia. Também não estava cheia, mas havia vida ali, conversas suaves, uma risada ocasional, o tilintar das xícaras no balcão de madeira. Era um lugar simples, mas estava começando a se tornar necessário. O sábado chegou quase sem aviso, e com ele, algo que Tiago não esperava. A fila não era longa, apenas algumas pessoas esperando do lado de fora. Mas ele mal conseguia acreditar. Se aproximou do vidro como se precisasse de confirmação. Bia puxou de leve a manga da sua camisa. "Pai, olha." Tiago assentiu, ainda sem palavras. Durante semanas, ele tinha aberto a porta sem saber se alguém entraria. Agora, pela primeira vez, havia gente esperando. O ritmo mudou. Preparar, servir, limpar, sorrir. Tudo ao mesmo tempo. O cansaço continuava ali, mas era diferente. Já não pesava do mesmo jeito. Em um instante de pausa, Tiago se apoiou no balcão e deixou o olhar vagar pelo salão. O senhor mais velho conversava com outro cliente. A mulher do café conferia algo no celular enquanto esperava. O bombeiro descansava encostado na parede, mais tranquilo do que antes, e Bia circulava entre eles com naturalidade, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Tiago baixou os olhos, pensativo. Durante anos tinha acreditado que o sucesso tinha uma forma concreta. Escritórios, números, decisões importantes, algo que pudesse ser medido e comparado. Mas ali, naquele espaço pequeno cheio de vozes e cheiro de pão fresco, começava a entender algo diferente. Talvez o sucesso não fosse o que ele tinha perdido. Talvez fosse o que estava construindo sem perceber. Quando fecharam naquela noite, o silêncio voltou à padaria, mas não era o mesmo. Não era vazio. Era um descanso. Bia se aproximou e se apoiou no braço dele. "Hoje foi um bom dia, né?" Tiago olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, não precisou pensar na resposta. "Foi sim." Apagou as luzes devagar, deixando a penumbra envolver o lugar. Antes de sair, parou um instante e olhou para dentro. A padaria já não parecia abandonada. Parecia viva. E, embora não dissesse em voz alta, uma ideia começava a tomar forma em sua mente. Se aquilo já era suficiente, então bastava. A chuva começou a cair sobre Recife, sem aviso, batendo suavemente nas vitrines da padaria. Lá dentro, o ambiente estava aconchegante, cheio daquele aroma familiar que já fazia parte do bairro. Tiago limpava o balcão com movimentos calmos, enquanto Bia arrumava algumas bandejas com cuidado. Era uma tarde como qualquer outra, até a porta se abrir. A campainha tocou. Um homem entrou sem pressa, sacudindo levemente a água do casaco. Estava vestido com elegância, elegante demais para um lugar tão simples. Não olhou ao redor. Foi direto ao balcão, observando o pão com uma atenção distante, como se estivesse em outro mundo. "Um pão, por favor." Tiago ergueu os olhos,
E algo dentro dele se retesou na hora. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. Não havia necessidade. O reconhecimento foi imediato, inevitável. Os anos não tinham passado o bastante para apagar o que tinha acontecido entre eles. Norberto Salgado. O silêncio que se seguiu não era constrangedor. Era denso, pesado com tudo o que nunca havia sido dito. Bia olhava de um para o outro, sem entender, mas percebendo que algo tinha mudado no ar. Tiago foi o primeiro a reagir. Claro, respondeu, com uma calma que não sentia por dentro. Pegou o pão com mãos firmes, embora uma imagem passageira cruzasse sua mente. A sala de reunião, os olhares desviados, a sensação de ter sido deixado sozinho na frente de todos. Afastou rapidamente aquela lembrança. Voltando ao presente, colocou o pão no balcão, mantendo a distância exata entre os dois. Norberto finalmente ergueu os olhos. Seu olhar revelava surpresa e algo mais difícil de esconder. Tiago. Não era uma saudação, era um reconhecimento tardio. Por alguns segundos, pareceu buscar as palavras certas, mas nenhuma parecia encaixar. Não sabia, começou, olhando ao redor do lugar, que isso aqui era seu. Tiago assentiu levemente. Agora é. A resposta foi simples, sem reprovação, mas em sua simplicidade carregava todo o peso do que tinha acontecido. Norberto baixou o olhar pela primeira vez. Não parecia mais o homem que dava ordens sem hesitar. Havia algo diferente em sua postura, uma hesitação que antes não existia. Eu te devo uma explicação, disse por fim. Tiago não respondeu, apenas esperou. A chuva continuava batendo no vidro, marcando o ritmo daquele momento. O projeto, continuou Norberto, não foi culpa sua. Houve decisões que não foram revisadas a tempo. A diretoria descobriu depois. Fez uma pausa breve. Tarde demais. Tiago sentiu o peso daquelas palavras. Durante meses tinha imaginado ouvir algo assim. Mas agora que estavam ali, na sua frente, não traziam alívio nenhum, só uma quietude estranha. Depois que você saiu, acrescentou Norberto, em voz mais baixa, as coisas mudaram. As pessoas começaram a ir embora. Perdemos mais do que imaginávamos. Pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos dele. Perdemos alguém que segurava tudo junto. O silêncio voltou, mas dessa vez era mais claro, mais honesto. Norberto respirou fundo, como se o que viria a seguir fosse mais difícil do que tudo o que já tinha dito. E eu quero que você volte. As palavras ficaram suspensas no ar. Um cargo de gestão, melhores condições, o que você precisar. Era a proposta que, meses atrás, teria significado tudo. Tiago não respondeu. Seus dedos repousavam sobre o balcão de madeira, sentindo a textura familiar sob a pele. Por um instante, a dúvida apareceu sem avisar. Não era forte, mas estava lá. A possibilidade de voltar, de recuperar o que tinha perdido, de deixar para trás as dificuldades do dia a dia. Mas então ergueu os olhos. Viu Bia, que o observava em silêncio, confiando nele sem fazer perguntas. Viu os clientes conversando entre si, como se o lugar já lhes pertencesse de algum jeito. Viu o forno, as mesas, as pequenas imperfeições que tinha aprendido a aceitar, tudo o que tinha construído, tudo o que antes não existia. Olhou para Norberto de novo. E para quê? Perguntou gentil. Não era um desafio, era uma pergunta de verdade. Norberto não soube responder de imediato. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Tiago respirou devagar. Eu já tenho o que preciso. As palavras saíram com mais convicção. Não é perfeito agora, não é fácil, mas é meu. Fez uma pausa breve, e aquilo bastou. Bia se aproximou devagar e segurou a mão dele sem dizer nada. Aquele gesto simples e pequeno decidiu tudo. Norberto observou a cena com uma expressão que já não escondia nada, nem orgulho nem autoridade, só compreensão. E dessa vez, sem dúvida, a chuva começou a diminuir. Tiago pegou o pão e o colocou em um saco, deslizando-o em direção a Norberto. Aqui está. Norberto o segurou, mas não se moveu de imediato. Ainda tenho mais uma coisa a dizer, e dessa vez não vou evitar. A padaria ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram mais longos que o normal. Lá fora, a chuva tinha diminuído,
como se até o céu estivesse abrindo espaço para o que ainda precisava ser dito. Norberto segurava o saco de pão nas mãos, mas não se movia. Seus dedos, acostumados a assinar decisões importantes sem hesitar, agora pareciam parar pela primeira vez. Me desculpa, Tiago. As palavras saíram devagar, sem enfeites, sem tentar se justificar. Eu te julguei rápido demais. Não te escutei e fiz você perder mais do que eu imaginava. Tiago o observava em silêncio. Não havia surpresa em seu rosto, apenas uma calma que meses atrás teria sido impossível. Norberto continuou, baixando o olhar por um instante. Pensei nisso muitas vezes, em como tudo teria sido diferente se eu tivesse tomado outra decisão. Aquela confissão não buscava desculpas, apenas reconhecimento. Tiago respirou fundo, devagar. Tinha imaginado aquele momento. Tinha pensado no que diria, em como reagiria, até na possibilidade de guardar rancor. Mas agora, diante dele, tudo parecia mais simples e, ao mesmo tempo, mais cansativo. Agora já passou, disse por fim. Não era uma frase vazia, era uma decisão. Norberto ergueu os olhos, surpreso com a serenidade daquelas palavras. Eu não posso mudar o que fiz, acrescentou. Mas eu queria que você soubesse a verdade. Tiago assentiu levemente. Eu sei. Houve uma pausa breve. E isso já basta. O peso daquela conversa começou a se dissolver, como a chuva que já quase tinha desaparecido. Não havia vitória nem derrota naquele momento, apenas um entendimento silencioso que chegava tarde, mas chegava. Norberto segurou o saco com mais firmeza, como se aquele objeto simples agora tivesse outro significado. Você construiu algo importante aqui, disse, olhando ao redor do lugar. Não é só um negócio. Tiago acompanhou aquele gesto com os olhos. Viu as mesas, o forno, as pequenas imperfeições que antes o preocupavam e que agora faziam parte da sua história. É, respondeu. Algo que vale a pena cuidar. Norberto assentiu devagar. Pela primeira vez, parecia entender de verdade. Sem dizer mais nada, virou-se em direção à porta. Antes de sair, parou por um instante, como se quisesse acrescentar algo, mas decidiu não fazer isso. A campainha tocou quando a porta se fechou atrás dele, e com aquele som, algo ficou para trás, para sempre. Tiago permaneceu imóvel por alguns segundos, com os olhos fixos no lugar onde Norberto estivera. Não sentia alívio, nem triunfo. Apenas uma sensação tranquila, como se uma parte do passado tivesse finalmente encontrado seu lugar. Bia se aproximou devagar. Ele era alguém importante? Perguntou, curiosa. Tiago olhou para ela com um leve sorriso. Era. A menina inclinou a cabeça, pensativa, e Tiago hesitou por um instante, não por falta de resposta, mas para escolher as palavras com cuidado. Agora ele é só alguém que aprendeu uma coisa. Bia assentiu, como se aquela explicação bastasse. A tarde continuava sem pressa. Os últimos clientes foram se despedindo aos poucos, deixando para trás o murmúrio suave de um dia que terminava. Quando Tiago fechou a porta, o silêncio voltou à padaria, mas dessa vez era um silêncio quente, familiar. Apagou as luzes uma a uma, deixando apenas a luz do balcão acesa por mais alguns segundos. Bia se aproximou e o abraçou pela cintura. Pai, me conta, você sente saudade do seu emprego antigo? A pergunta ficou suspensa no ar, simples, direta. Tiago percorreu o lugar com os olhos. Pensou no escritório, nas decisões, em tudo que tinha achado importante. Pensou também nos dias difíceis, nas dúvidas, no cansaço que ainda não tinha desaparecido de todo. Depois olhou para Bia, para o lugar que tinham construído juntos, para a calma que agora preenchia aquele espaço. Ela sorriu. Não, a resposta veio imediata. Às vezes perder alguma coisa te ajuda a encontrar o que realmente importa. Fez uma pausa breve. E outras vezes te obriga a construir tudo de novo, do zero. Bia apoiou a cabeça no braço dele, satisfeita. Tiago apagou a última luz. Ao saírem, fechou a porta com cuidado, como quem protege algo que ainda está crescendo. A noite em Recife os envolveu com sua calma de sempre. As ruas ainda estavam cheias de vida, mas para eles tudo parecia mais simples, embora não necessariamente mais fácil.
Caminharam juntos sem pressa, porque às vezes não se trata de recuperar o que foi perdido, mas de aprender a valorizar o que ainda está sendo construído. No fim daquela tarde em Recife, quando as luzes se apagaram e a padaria ficou em silêncio, não foi o sucesso que definiu a história de Tiago, mas a paz que ele encontrou ao escolher o que realmente importava. Nem todos os caminhos nos levam de volta ao ponto de partida, mas alguns nos ensinam a construir algo mais valioso a partir do zero. Se essa história já tocou seu coração, me conta nos comentários com um, e se você acha que algo poderia melhorar, me deixa um 0. Eu adoraria ler sua opinião. Histórias como essa nos lembram que o amor sincero e a bondade incondicional podem mudar o destino de uma pessoa, mesmo quando tudo parece perdido. Ninguém está realmente sozinho se tem alguém por quem continuar. E, muitas vezes, o verdadeiro lar não é um lugar, mas as pessoas que ficam ao nosso lado. E eu, particularmente, já vi como pequenos gestos, quase invisíveis, podem transformar dias difíceis em novas oportunidades, como uma luz acesa numa janela ao entardecer. Às vezes, um simples gesto basta para nos guiar quando achamos que tudo está escuro. Esta é uma história adaptada, mas sua essência vive em muitas vidas reais. Talvez agora seja um bom momento para parar um instante e pensar no que realmente valorizamos, porque no fim, não se trata do que perdemos, mas do que escolhemos proteger. E se esse tipo de história ressoa em você, eu te convido a fazer parte desta comunidade, onde cada história pode ser um pequeno refúgio.